Oi, você tem um autor favorito? Pois é, a ideia de hoje é te indicar primeiros contatos com alguns dos meus autores favoritos. Antes de mais nada, primeira vez no canal? Se gostar do conteúdo, te faço um convite. Vem se inscrever, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais. Todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição, junto com o meu link do meu canal lá no Telegram, onde eu posto lançamentos, quando tem vídeo novo, ofertas, e onde também tem o link dos meus desejados na Amazon. Novembro é meu aniversário, vira e mexe tem alguém perguntando como é que poderia fazer para me mandar uma lembrancinha, então fica o link aqui também embaixo. E claro, aquela ferramenta nova, bora hypar esse vídeo? Isso me ajuda bastante. Bom, a indicação do vídeo de hoje é de uma inscrita aqui do canal que sugeriu que eu trouxesse livros para começar a ler alguns dos meus autores favoritos. Não são muitos autores, mas acabei escolhendo 12 e venho compartilhar uma sugestão de primeiro contato. O primeiro livro que eu queria indicar para vocês é de uma autora que eu gosto muito, que é a Agatha Christie. É uma autora que eu leio há muitos anos. Eu provavelmente li 50% dos livros dela, 40%, 50%. Mas era muito jovem, queria retomar isso em algum momento. Eu acabei criando um projeto para ler os livros dela em ordem de lançamento, mas eu esbarrei na dificuldade que eu tive em conseguir o terceiro livro, o quarto livro, bem no início, né? Ela tem acho que 84, 74 livros publicados, mas era um livro que estava difícil de ser encontrado até que a HarperCollins trouxe ele naquela coleção de livros em capa dura que é O Homem do Terno Marrom. Eu ainda não comprei esse livro, eu acho essa história lindinha. Eu lembro, eu sei que eu tenho uma recordação afetiva com esse livro, eu acho que ele tem muito romance. Eu não recomendaria começar por ele, porque ele é bem diferente dos outros livros da autora. E aí acaba que a gente fica naquela indicação que vai ter ou o Poirot ou a Miss Marple, apesar de não serem os únicos detetives criados por ela. Nós temos também um outro casal que vai aparecer no segundo livro da autora, alguma coisa assim. Mas a indicação é Assassinato no Campo de Golfe, uma história com Hercule Poirot, o nosso detetive belga. Eu gosto muito dele porque ele tem uma forma de fazer investigação toda baseada assim em fatos, alguns deles que não são mostrados para o leitor. Essa é a grande reclamação de quem faz a leitura desses livros hoje em dia, porque são livros um pouco mais lentos, nem todas as pistas são mostradas para o leitor, então geralmente a gente tem uma grande surpresa ao final, mas eu gosto da forma como ela conta, principalmente da Miss Marple. Apesar de estar mostrando uma história do Poirot, mas eu gosto muito da Miss Marple. Sabe aquela senhorinha que fica ali observando tudo, que a gente não dá muita importância e de repente ela vem e entrega todo o mistério? Gosto muito dela. Mas acho que Assassinato no Campo de Golfe, ela vai trazer pistas, vai deixar algumas coisas ali pro leitor. E mesmo na segunda vez que eu li o livro, eu já tinha esquecido quem que era o criminoso, né? E eu voltei a ser surpreendida pela autora, então por isso que eu acabo indicando para começar, quem sabe, a Agatha Christie. E um outro autor de suspense e mistério que eu gosto muito é o Harlan Coben. O Coben tem muitos livros que são publicados aqui no Brasil pela Arqueiro, e no caso a gente tem duas grandes séries dele, que são do Miron Bolitar e do filho do Miron Bolitar, que é o Mickey Bolitar, mas são livros que o ideal é ler na ordem de publicação. Então eu resolvi pegar as histórias dele em volume único, e eu peguei uma das mais recentes, que é O Menino do Bosque. E porque aqui a gente vai ter tanta coisa sobre fake news, por exemplo, que eu achei incrível. O Menino do Bosque vai trazer um garoto que vai ser encontrado no bosque, ele não sabe quem são os pais, ele não sabe de onde ele veio, um grande mistério. Esse menino cresce, nunca foram encontradas pistas que levassem a uma família, mas ele cresceu, entrou, se não me engano, ele entrou para o FBI, depois ele criou uma agência de investigação. Bom, anos passaram, uma advogada, ela que já apareceu em diversos outros livros do Coben,
ela vai entrar num caso porque a colega do neto dela desapareceu no bosque, nesse mesmo bosque. E ela acaba tendo lembranças aí porque o Wilde acabou se tornando um grande amigo do filho dela e ela vai atrás do Wilde para ajudá-la a descobrir o que aconteceu com essa garota. Então essa história não é sobre o menino, sobre o Wilde, que é o menino do bosque. Aqui a gente não vai ter respostas em relação à identidade dele. A gente vai ter um pouquinho mais sobre isso no segundo livro, que é Identidades Cruzadas, que também já está disponível, também é outro livro incrível, que vai abordar de novo a questão das fake news. Gosto muito dessa história, acho que vale a pena começar por aqui, porque apesar de ser um livro mais recente, né, e geralmente o ideal é pegar um dos primeiros livros, mas ele traz essa conexão com a realidade que a gente está vivendo, né, com o mundo hoje, que eu acho que vai te deixar, não sei, de repente fã do autor também. Agora, uma autora de ficção científica que eu sou muito fã e é muito difícil indicar um primeiro contato com ela. Por quê? São todos livros muito diferentes, ela não tem livros únicos, então ou são duologias ou trilogias. Bom, apesar de ser um livro muito difícil, eu acho que vale muito a pena começar por ele, porque ele é o melhor livro da autora, na minha opinião. Já li praticamente todos os livros dela que foram lançados aqui no Brasil, só está faltando terminar uma duologia, mas essa trilogia é fenomenal. Estou falando de A Quinta Estação, de N.K. Jemisin, uma publicação da Morro Branco, o primeiro livro de uma trilogia, que chama Terra Partida. Aqui, realmente, a mitologia ela é muito diferente, porque nós estamos falando de um mundo que algumas pessoas são chamadas de orogêneses, eles têm uma habilidade de mexer com a geologia de um continente. E são pessoas muito temidas, porque enquanto essa criança está crescendo, se ela fica com raiva de alguém, ela pode causar uma catástrofe, porque ela vai causar um maremoto, um tsunami, um vulcão que pode aparecer, um terremoto. Então, elas são muito temidas. E a gente vai acompanhar, então, a história de 3 pessoas, 3 mulheres, uma jovem, uma mãe que está tentando proteger os seus 2 filhos e uma mulher que está numa academia que vai reunir esses orogêneses. E olha, vou te falar, é um livro que eu gostaria muito de reler. O final é tão fenomenal, ele vai entregar pra gente quem que era o narrador dessa história o tempo inteiro. E eu gostaria muito de voltar e entender como é que era essa história que ele estava contando pra gente. Olha, delícia. Ela é uma história difícil, mas eu acho que vale a pena. É só ler com calma e você vai ficar deslumbrado com a escrita da Jemisin. Todos os livros dela são muito diferentes. Então a gente tem a trilogia que começa com 100 Mil Reinos, nós temos a duologia de Nós Somos a Cidade e nós temos a duologia de Dream Blood, que é a Lua de Sangue. Eu tô precisando ler Sombras do Sol, é o único livro dela que eu ainda não li, que foi lançado aqui no Brasil. Comece por A Quinta Estação, você não vai se arrepender. Outra autora que eu já li alguns livros dela, de histórias de séries diferentes, é a Victoria Schwab. E aí foi muito difícil escolher uma indicação de uma primeira experiência, primeiro porque ela tem, algumas delas são séries, outros são livros que não foram bem avaliados, que é o caso da Mansão Gallant. Eu gostei tanto daquela história, mas teve muita gente que não curtiu. E aí eu peguei um livro que saiu pela primeira vez pela Planeta e que agora está saindo pela Galera Record, que é A Bruxa de Nia. É uma história, uma fantasia em volume único. E aqui nós temos uma comunidade, uma aldeia que cresceu ali ouvindo histórias de uma bruxa que foi combatida, mas que pode voltar um dia, se as pessoas não tomarem cuidado. Bom, nós temos a chegada de um garoto, um rapaz desconhecido, e ao mesmo tempo que ele chega, algumas crianças começam a desaparecer. E aí as pessoas desse lugar começam a ter muitas dúvidas, aqueles burburinhos. Será que esse rapaz não é o culpado pelo desaparecimento das crianças? Então, uma delicinha de história. Você vai ter uma ideia de qual que é a pegada da Schwab, que escreve histórias tão diferentes. Então, eu já li Vilão e Vingança, que são os 2 primeiros livros de uma série, ela ainda está escrevendo os outros. Eu li a trilogia que começou com a Cidade Fantasma, mais jovem, com a pegada de terror, gosto bastante. Tem A Vida Invisível de Ed La Rue, que eu gosto bastante, mas aí eu acho que é uma escrita mais poética, mais lírica e um final que divide aí, eu adorei.
Aquele livro sempre foi sobre a Ed LaRue. Eu li a duologia de A Melodia Feroz, adoro aquela duologia. Eu li a trilogia, que depois virou série também, que é Um Tom Mais Escuro de Magia, que são sobre Londres, que estão sobrepostas. Adoro, mas comece pela Bruxa de Nier. Essa capa aqui não tá bonita, a capa nova eu acho que tá bem melhor. E é volume único. Se gostar, entra aí que tem muita história por vir. Agora, uma autora que divide opiniões, que é a Veronica Roth. Bom, meu primeiro contato com ela foi com Divergente. E na época que eu li, eu detestei tanto aquele final, detestei tanto. Mas à medida que o tempo passa, a gente vai entendendo que era o final condizente com todo o caminho da protagonista. Então faz todo sentido. Bom, depois teve a duologia de Cravo e a Marca, uma ficção científica, uma duologia que eu adoro, mas que dividiu opiniões. E depois nós tivemos o lançamento de um livro que era o primeiro de uma série, que são Os Escolhidos, mas é um livro que eu acho que não fez muito sucesso. Eu gostei muito do final, assim. Eu acho que ela demorou a mostrar pra gente o que ela tava, né, trazendo, mas eu gostei. Mas a indicação é de começar por Garota Propaganda. Aqui a gente tem uma distopia em volume único. E o que eu acho uma boa sacada dessa história, que ela vai trazer o ponto de vista da gente do lado de quem estava do lado dos tiranos. Então, normalmente, quando a gente vê distopia, a gente tá junto com os rebeldes, né? A gente vai estar vendo essa revolução, o que eles estão fazendo, como é que eles estão destituindo esse governo autoritário. Aqui não. Nós temos a filha de apoiadores desse governo totalitário que foi derrubado. Então, ela é vista como pária nessa sociedade. Mas o que ela vai trazer pra gente é que, no final das contas, nesse caso e em muitos outros, nós tivemos simplesmente a troca de um governo ditatorial pelo outro. Então, eu gosto muito dessa mudança de perspectiva. E eu adorei, eu acho que se você quer conhecer a escrita dela, comece por aqui, uma história mais adulta, e aí, quem sabe, você vai pegar as outras histórias dela também. Eu gosto, sinceramente, eu gosto. Adoro as histórias da Marissa Meyer, adoro os recontos que ela traz. E já li algumas dessas histórias, então começou com a série que é Cinder, cada livro vai estar focado, um reconto de uma princesa de contos de fadas, mas muito diferentes, histórias que têm que ser lidas em ordem. Depois eu li a trilogia dela que tem super-heróis, então uma delícia aquela trilogia, muito boa. Depois eu li uma duologia que é um reconto de Rumpelstiltskin, uma super sombria, nossa, muito boa, que é a Áureo. Eu li um livro dela, um romance contemporâneo jovem, que não deu muito certo pra mim, que é Instant Karma, não gostei muito. E a indicação, se você ainda não leu nada da Marissa Meyer, é um dos livros mais elogiados da autora, que é Sem Coração, que é um reconto que vai trazer aqui a juventude da Rainha de Copas. Gente, que delícia de livro, porque a gente já conhece a história. Bom, acho que a maioria das pessoas, pelo menos, já ouviu falar de Alice, da Rainha de Copas, aquela rainha louca que queria cortar o pescoço de todo mundo. Aqui a gente vê essa rainha antes de ter sido tomada por essa loucura. Então, os desejos dela, os sonhos, o primeiro amor, uma série de personagens que vão fazer referência lá na frente a Alice no País das Maravilhas. É um volume único, a gente já imagina o final dessa Rainha de Copas aqui, mas é sensacional. Se você ainda não leu Sem Coração, faça o favor para você e vai parar, vai buscar esse reconto que é delicinha demais. Sou fã das histórias da Kristen White. Claro que talvez a mais famosa dela seja um reconto do Vlad o Empalador. Só que nessa história, nessa trilogia, ela é uma garota que é simplesmente fenomenal. E aí a gente vê a movimentação dela pela Valáquia até chegar a Constantinopla. O primeiro livro é Filha das Trevas, eu adorei. Depois eu li um reconto da autora que é do Rei Arthur, só que do ponto de vista da Guinevere, que começa com a farsa de Guinevere, muito bom também. Aí, assim, ele é bem diferente, sabe? Eu acho que ele vai trazer o Rei Arthur, ele vai trazer a Guinevere, ele vai trazer o Merlin. Então a gente vai reencontrar esses personagens. Eu gosto muito de recontos, adoro. Então gostei muito da trilogia. Eu ainda não li uma história dela mais recente, que é Heidi, que já parece ser uma história contemporânea
com uma pegada de terror que se passa no parque de diversões, e ainda não li a duologia dela, que é baseada em Buffy, então se chama A Caçadora. Preciso ler essa duologia. Mas eu recomendo, se você quer começar a ler Christian White, por A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, porque essa história me fez gostar mais de Frankenstein. Eu já fiz a leitura, lógico, já comentei algumas vezes que eu fui com expectativa de encontrar uma ficção científica e encontrei um livro extremamente filosófico. Então essas expectativas me frustraram um pouco. Aqui ela vai trazer uma nova visão sobre essa história, mas do ponto de vista da Elizabeth Frankenstein, que vai se casar com o Victor. Então ela aparece na história original, e a Kristen aqui fala que a ideia dela era trazer uma história do ponto de vista dessa mulher que foi invisibilizada, que foi calada. Então ela vai trazer essa história e é muito boa. Eu recomendo fortíssimo. Se você gostou da história original, se você não gostou, se você não leu, não teve nenhum contato, o contato foi no máximo com adaptações, eu acho que vale a pena dar uma chance. Essa edição tá linda, ela vem com... A gente vê a costura aparente e eu adorei. Achei a capa belíssima. É uma história incrível. Recomendo começar a conhecer a escrita da Christian White por esse livro. Bom, sou fã do Jay Christopher. Nossa, super fã. Eu gosto da forma irônica como ele escreve as histórias dele, os personagens. Eu sei que nós temos aí algumas polêmicas envolvendo o nome dele. O problema é quando alguém... Hoje, um autor atual fala bobagem e insiste nas bobagens. Ele, ao menos, está tentando reconsiderar algumas coisas que ele já escreveu que foram problematizadas. Então, eu não tenho problema em dizer que eu sou fã do Jay Christopher. Acabei de ler Império dos Malditos. Nossa, adoro aquela história. Calhamaços que você lê assim, ó, muito rápido. Então, Império do Vampiro, Império dos Malditos. Adoro a trilogia da Mia Corveri, que é a trilogia da Quase Noite. Gente, que história fantástica. Mas para começar a ler Jay Christopher, eu vou indicar uma ficção científica jovem, que é uma delícia. É indicado para quem gosta de aventuras espaciais, cheias de combates, mas também com fugas malucas, assim, com encontrar povos diferentes. Eu gosto muito. É realmente uma ficção científica bem jovem, mas para quem gosta dessa coisa toda de fuga maluca pelo espaço, que é a Aurora Sand, a trilogia Aurora Sand, que o Jay Christopher escreveu junto com a Amy Kaufman. Eu também gosto muito da escrita dela, li livros dela separados do Jay Christopher, mas aqui é uma delicinha. Nós temos aqui um grupo que vai se formar ali, parte dele sem querer, e eles acabam se envolvendo numa guerra que está desenhada há milhares de anos. Muito, muito bom de ler. O terceiro livro, ele é o mais difícil, mais demorado, assim, porque ele vai acabar entrando de fato num looping, mas é uma delícia. Se você ainda não conhece a escrita do Jay Christopher, apesar dele estar escrevendo junto com a Amy Kaufman, eu acho que dá para começar aqui sim, porque a gente já vai perceber esse tom irônico, afiado, sarcástico que ele tem. E aí, quem sabe, você vai topar se arriscar pela trilogia da Quase Noite e conhecer o Império dos Vampiros, o Império dos Malditos, inclusive outras histórias da própria Amy Kaufman. Infelizmente, nós temos um primeiro livro de uma série que ela escreveu que, bom, até hoje não ouvi falar da continuação, mas eu gosto também da escrita dela. Holly Black, por onde começar a ler Holly Black? Essa também é complicada, uma autora que eu gosto muito, porque O Povo do Ar, o ideal é começar pelo primeiro livro, que inclusive não tem nada a ver com Cardan e Jude, que é a trilogia que começou com Taif, Valente e Reino de Ferro. Então, para começar a ler O Povo do Ar, se você ainda não teve contato nenhum, começa por esses três. Você vai achar muito esquisito, mas são histórias típicas ali da década de 80, 90. Tem a cara disso. Então, você vai ver os jovens saindo para festas, fumando, bebendo, sabe? Coisas que hoje talvez a gente não vê com tanta facilidade nas histórias. Bom, aí eu resolvi indicar um livro, porque começar as histórias do Povo do Ar, para mim tem que ser na ordem. Eu resolvi escolher um livro que é pouco comentado, também porque é um livro antigo, não sei se ele está disponível, porque ele é uma edição da Novo Conceito, que é A Menina Mais Fria de Cold Town. Aqui a gente tem uma história de vampiros.
Então ela sai desse mundo dos feéricos, vai falar de vampiros e de uma forma muito diferente, também uma mitologia própria que ela vai criar aqui. É um livro que é grande até, nós temos cerca de... Aqui nós temos quase 400 páginas. Uma história de 2014, nem é tão antiga assim, 2013. E jovem, bem jovem, mas com vampiros e aí com toda uma mitologia, pessoas tentando sobreviver. Esses vampiros, alguns deles confinados, alguns perseguindo outros e seres humanos no meio do caminho. Muito bom. Sempre tem aqueles jovens querendo fazer bobagem, achar que deve ser o máximo estar junto de vampiros, e aqueles que sabem sim que é uma fria danada. Poderia ser uma porta de entrada para as histórias da Holly Black. Stephen King é um autor incrível, li poucos livros dele, então assim, eu estou fazendo uma indicação em cima do que eu já li. E eu trouxe um livro que, bom, o livro que eu mais gosto dele, dos livros que eu já li, é Novembro de 63. Não tem jeito, acho aquele livro incrível, mas ele é um calhamaço, é uma história que demora a acontecer. Não, para mim não tem problema nenhum, ele é prolixo, mas é gostoso de ler o tanto que ele está enrolando a gente, porque não é enrolação. Mas quem sabe você comece por depois. Por quê? Aqui a gente tem uma história que é curta, tem o seu final, vai fechar toda a história. É uma história que dá um medo. Eu não sou leitora de terror, senti bastante medo. Tem umas partes aqui. A parte final eu fiquei aterrorizada. Não vou fingir contrário. Mas eu acho que tem a cara do King, então ele vai trazer crianças, ele sempre tá, vez ou outra, colocando algumas crianças nas histórias, dizem que ele é ótimo escrevendo criança, eu tenho pouca experiência com isso, e é uma criança que vê fantasmas, então ele vê espíritos, e são espíritos geralmente que aparecem logo após a morte deles e da forma como eles morreram. Então a gente tem aí descrições de mortes assim bem feias, daí a questão de ficar com medo. Esse garoto, ele é criado pela mãe, a mãe começa a namorar uma policial, e essa policial, ela percebe o valor dessa habilidade do James, e aí ela tá atrás de um serial killer. Ele vai acabar morrendo e ela vai levar o James para tentar descobrir porque esse serial killer teria plantado uma bomba e ninguém sabe onde é que essa bomba tá. Então ela quer descobrir onde é que a bomba tá e ela vai levar o James para tentar arrancar isso do espírito desse serial killer. Imagina, ele é uma criança e esse serial killer é um serial killer mesmo após a morte. Ele vira quase que um espírito obsessor. A gente vai acompanhar diversos momentos do James e da enrascada que ele se meteu por ajudar uma adulta irresponsável que vai levar uma criança para o meio de uma cena de crime. Muito bom, quem sabe se você quiser começar a ler King, começar a ter uns sustinhos, arrisque aí por depois. Essa é uma autora que eu não li muitos livros, mas eu li o suficiente para querer vir indicar alguma coisa para vocês. Estou falando da Meg Stiefvater, que é autora de Os Garotos Corvos, que é uma série que eu gostei bastante. Tem problemas no final, mas ela tem uma mentalidade, assim, uma inventividade tão maluca que eu queria indicar Todos os Santos Malditos. Aqui é uma história de fantasia em volume único, uma coisa meio realismo mágico que eu adoro, porque a história é tão diferente. A gente vai encontrar duas pessoas indo para uma cidadezinha em que pessoas diferentes são reunidas ali. E são pessoas que estão atrás de se livrarem das suas maldições. Porque é uma comunidade que sempre tem alguém que consegue quebrar essas maldições. Só que nem sempre dá certo, porque isso depende da própria pessoa. Algumas delas querem se livrar das suas maldições, outras não. E essas que não querem se livrar acabam ficando na cidade por um bom tempo. Bom, é uma história muito diferente. Imagina, a gente tem uma mulher que tá vestida de noiva o tempo inteiro e tem uma nuvem de tempestade em cima dela. Ou duas irmãs unidas por uma cobra e elas não conseguem se separar. Tem de tudo um pouco. Eu gostei demais. É uma história bem diferentona. Eu ainda preciso ler A Corrida do Escorpião, que dizem que é muito bom também da autora. E tá aí a indicação, se você quiser conhecer a escrita da Meg Stiefvater. É uma história diferentona, esquisita, mas deliciosíssima. E você vai entrar aí no mundo das histórias da autora. E quem sabe vai arriscar a ler a série mais famosa dela, que é Dos Garotos Corvos.
Bom, e se eu estou falando de autores favoritos, é lógico que eu não deixaria de mencionar Brandon Sanderson, lógico que não. Só que é difícil indicar um primeiro livro para conhecer, porque ele escreve grande parte das vezes séries. Mas esse daqui estava fácil, porque ele resolveu escrever durante a pandemia 4 projetos secretos. Livros que são volumes únicos, 3 deles têm relação com a Cosmere, um deles não tem. Eu vou indicar um livro que tem relação com a Cosmere, que na verdade são esses vários mundos num mesmo universo, cujas histórias se passam em planetas diferentes que podem se ligar ou não. Então algumas dessas histórias, alguns desses personagens vão ficar no seu mundo ali e nunca mais vão sair dele. Mas eventualmente a gente vai ter uma menção, alguém, alguma coisa que tá meio como esse crossover entre esses mundos. E aí a ideia para indicar para alguém que ainda não conheça nada do Brandon Sanderson é Trés, a Garota do Mar Esmeralda, que saiu pela Trama no ano passado, o primeiro projeto secreto do autor. O Sanderson, ele fala que a esposa dele era muito fã do filme A Princesa Prometida. Só que ela ficava muito irritada, porque aquela mulher, aquela garota, era muito dependente dos outros, dos homens daquele mundo. E ela falava, né, e se uma garota sair pelo mundo na sua aventura em busca do seu ideal? E ele resolveu escrever essa história. Então a gente tem uma grande aventura marítima, envolvendo piratas, em mares de esporos. Então esse mar, ele não tem água, ele tem esporos, que a partir do momento que eles estão em uma certa ebulição, ele vai movimentar esses navios. E a Trés é uma garota que nasceu numa ilha, cujo governante dizia que ninguém podia sair de lá, só que ela vai bolar um plano para ir atrás, porque o garoto por quem ela é apaixonada tá numa enrascada. E ela decide que precisa tomar uma decisão. Ela gosta da vida dela, pacata, com a mãe e com o pai, mas ela acha que em algum momento ela precisa viver a vida, e ela vai atrás desse rapaz por quem ela é apaixonada. É uma história super simples, super meiga, que vai crescendo, porque é uma grande história de amadurecimento. A Trés, ela não inventa as coisas do nada. É uma personagem interessante porque o tempo inteiro ela fica repensando o seu plano. Então não é aquela que desenha, bola um plano e ele vai dar certo, não. Ela vai entendendo que ela precisa readequar em função das pessoas que ela conhece, dos lugares que ela visita. Nossa, uma delícia de história. Acho que seria uma ótima porta de entrada. Aqui ela tem ligação sim com a Cosmere, mas se você não leu nada, não tem problema nenhum. Quando você ler outros livros, porque você vai se apaixonar pela escrita do autor, você vai se lembrar, olha, esse personagem apareceu em Trés. Enfim, em algum momento, se você estiver lendo qualquer outro livro da Cosmere, você vai correlacionar. E isso é que é gostoso. Eu acho que os fãs do Sanderson, eles se divertem com isso, né? Pensando aqueles elementos que têm relação com outros mundos. Mas sim, é uma ótima porta de entrada, recomendo sim, uma história super doce, meiga, simples em sua concepção. Quando ele escreveu Trés, ou esses projetos secretos, ele mesmo falava que a ideia não eram histórias que seriam publicadas, então ele estava só divertindo. Não espere, assim, uma história revolucionária, mas ela é uma delícia na sua simplicidade. Bom, foram essas as indicações para você começar a ler qualquer um desses meus autores favoritos. E agora eu queria que você me desse dicas de livros para conhecer o seu autor favorito. Então, bora trocar essas figurinhas, ver quais são as recomendações que vão sair daí. A gente pode discutir, conversar sobre elas e pegar dicas também. Queria agradecer imensamente a ideia. Se vocês tiverem sugestões, deixem aí. Sempre estou tentando atender vocês. Uma outra indicação é que eu fizesse um ranking das fantasias que eu já li. Eu tenho vontade de fazer sim, mas eu preciso aprender a usar a ferramenta. Parece que é uma coisa boba, né? Mas eu tenho que parar, estudar, entender como é que eu crio aquilo ali, como é que eu vou fazer essa gravação, enfim. É isso, coisa simples, boba, mas as recomendações de vocês estão anotadas sim, eu deixo elas separadas e à medida do possível eu venho trazendo aqui para o canal. Continue me dando recomendações.
Lembrando que eu vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Usando o meu link você me ajuda bastante. Tá chegando o Black Friday, eu vou colocar alguns dos lançamentos ou algumas das ofertas lá no grupo do Telegram. Eu não fico enchendo o Telegram com ofertas, eu coloco aquelas que eu acho que são realmente verdadeiras, assim. Quando elas têm uma diferença de preço efetiva. Toda vez que eu acho alguma coisa interessante, eu acabo compartilhando por lá. Tá chegando o Black Friday. Me ajuda? Usa meu link se você for fazer compra, evidentemente. Muito obrigada se assistiu até agora. Te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!